A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Começando mais um Prosa de Crente. Hoje eu estou com um convidado muito especial mesmo, um convidado de honra. Hoje eu estou com o nosso pastor presidente da AD Cascavel. Que felicidade, que honra tê-lo aqui conosco. O pastor Clemerson Silva, presidente da Assembleia de Deus de Cascavel, está hoje nos prestigiando no Prosa de Crente. E eu estou muito feliz com essa rica oportunidade que Deus tem nos proporcionado. E já aproveitando que quem está aqui, curta, compartilha, envie para mais uma pessoa, convide mais um e seja um abençoador também deste canal. Paz do Senhor, meu pastor, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, irmã Daiane Queiroz. Dai Queiroz. Alegria poder estar aqui contigo no Prosa de Crente, né? Glória a Deus, que honra. É um privilégio ter esta vaga na agenda para poder compartilhar esses momentos aqui com os irmãos que assistem e com a tua pessoa aqui no Prosa de Crente. É um prazer imensurável. Amém, amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz mesmo com essa oportunidade. Pastor, já aproveitando e vamos, para o assunto, que tem muito assunto para a gente tratar e tirar aqui. É muito bom, ter essa oportunidade. Pastor, em uma pregação do Senhor, num culto de ensino, estava lá naquele dia e o Senhor comentou que nasceu num lar cristão. Sim. E que tua mãe, já levava desde criança no círculo de oração e tudo. E como que foi isso? E desde sempre o Senhor confirmou, falava através da sua mãe, através de profetas, ou no coração mesmo da tua mãe, que o Senhor seria um pastor. Como foi a confirmação do teu ministério? Então, na verdade, eu nasci num lar cristão. A minha mãe, meus pais se converteram quando nasci em Curitiba. Meu pai veio embora para a cidade de Telêmaco Borba, trabalhar na empresa chamada Klabin, uma empresa de celulose e papel. E ali meu pai aceitou a Cristo e ali eles tiveram mais um filho chamado Gedielso. Esse menino viveu 28 dias. E com efeito disso, meu pai entregou a vida a Cristo, não pela morte do menino, porque já era crente, né? E eu fiquei como filho único e frequentava as reuniões de círculo de oração, participando, desde garoto, desde criança. E nesse tempo, Deus veio confirmando de alguma forma, falando comigo. Eu me lembro assim de uma forma muito específica, de algo muito específico, de um fato. Foi quando a gente recebeu um pastor de Curitiba. Eu só não me recordo o nome dele, mas eu era bem garoto. Sim. Que Deus usou Deus usou esse pastor para falar com os meus pais a respeito da minha pessoa, que eu seria realmente alguém que estaria envolvido no ministério, servindo ao Senhor de uma forma muito assim direta, assim. Isso eu me lembro, embora criança, mas eu me lembro exatamente dessa situação. Então foi assim. E assim, o fato que me levou ao ministério foi que, na verdade, eu não queria, não desejava, assim, eu quero ser um pastor. Pela formação jurídica, eu vim no sentido de buscar uma carreira profissional jurídica. E nesse viés de buscar uma carreira profissional jurídica, foi que Deus, falou assim, você quer isso, mas eu quero isso. O plano do Senhor era diferente. Era diferente. E com isso a gente fez o quê? A gente se submeteu à vontade de Deus. Eu me lembro assim que o meu pastor de uma congregação lá em Ponta Grossa, chamado Tânia Mara, ele foi na minha casa, chegou lá e disse assim, olha, eu vim aqui te dizer para você se preparar para você assumir a direção da congregação. Eu falei, não, eu não quero assumir congregação nenhuma. Quero ser seu parceiro, seu companheiro, chorar junto, dar risada junto. Ele falou, não, eu vim aqui falar o que Deus falou para me dizer para ti, e foi embora. E com isso tudo, o que aconteceu? Eu vivenciei uma experiência terrível, que foi o quê? A morte do pastor, porque é um pastor muito querido e tal. E ele morreu com 45 dias depois que ele entregou essa palavra para mim. E nesse tempo, a gente recebeu o convite do presidente da igreja para assumir a congregação sem que ninguém soubesse disso. E com efeito disso, assumi a congregação e fiquei ali com o propósito de ficar 6 meses, porque eu tinha um objetivo, uma carreira jurídica. Me fiquei 6 anos. Olha só. 6 anos na primeira igreja, Saí dali, fui para uma igreja maior.
um campo, na verdade não é um campo, é uma regional dentro Sim. da cidade de Ponta Grossa, com 14 igrejas, que é a igreja de Uvaranas, e dali eu saí para ser pastor presidente em Campo Magro, depois Campo Largo e agora Cascavel. Exato. O senhor já veio de Campo Largo, né? Campo Largo. Quanto tempo o senhor ficou em Campo Largo? 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Cara, ficou bastante. Então, lá em Campo Magro, eu fiquei 1 ano e 7 meses, assim, mas foram muito intensos. Então, assim, por ter sido intenso todos os dias, com muito trabalho e tal, assim... Igual tá sendo aqui. Na verdade, em todo lugar. Campo Largo também foi. Ah, e, mas assim... Cascavel o senhor não tem parado, né? A gente tem trabalhado bastante, né? Procurado fazer a obra do Senhor com muita alegria e tal. Eu até lembro, assim, que alguém... Logo que eu vim para cá e fui convidado pelo pastor Antônio... Sim. que Deus colocou no coração dele, alguém falou assim, você não precisa provar mais nada para ninguém. Eu falei assim, mas eu não estou fazendo para provar algo para alguém, estou fazendo para o reino de Deus, Sim. né? Eu faço porque realmente está no meu coração um desejo Glória de a Deus. fazer em prol do reino, com uma visão de reino, sempre servindo ao Senhor com muita alegria. Glória a Deus. E pastor Clemerson, na verdade o senhor é novo, né? E Então, dizem... dentro do ministério, dentro do ministério de um contexto de pastor presidente, né? A proporção não, isso sim, é chegar num campo grande quando a gente já está num nível Veja, ali de idade, né? Exato, exato. Eu vejo assim, isso realmente eu diria assim, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Porque assim, eu tenho 45 anos, mas como pastor no exercício ministerial de fato, eu tenho 15 anos. Então assim, se você considerar que para chegar numa posição de pastorear um campo da proporção do tamanho de Cascavel, eu diria assim que a lógica da coisa seria que um pastor de idade, com pessoas que já tivessem passado os 60 anos, já tivesse na frente desta circunstância. Não há outra explicação a não Se ser não é a mão de Deus. a mão de Deus. Não Glória a não tem Deus. como dizer. Porque assim, eu digo assim, qualquer pessoa que chegar em qualquer lugar forçando a porta, quando a porta voltar, ela te joga para fora com a mesma verdade. força que você Eita empreendeu. Deus. Então, assim, eu vejo e tenho muito cuidado com isso, porque assim, se Deus não colocar, Não não vai. queira estar onde Deus não te pôs. É verdade. Eu sempre falo que aquele louvor da harpa que a gente tem, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. Exatamente. Às vezes a gente tem agendas, né? Quem aí Exato. está na itinerância Verdade. sabe disso. Quantas vezes eu tive que orar e falar, Senhor, o Senhor está nisso? Porque... mas irmã Daiane, não é o ID? Não. Eu oro e eu vejo se tá, né? Se Deus falar vai, aprovação de exato. Deus, aprovação de Deus. E é coisas simples da agenda. Imagina um ministério aí, né? Imagina. Pastor, eu tô muito assim, feliz, mas eu sei que tem muitas pessoas que estavam também ansiosas para esse momento. E para saber dos novos projetos. Hoje aí a gente está com uma conferência. Né, das mulheres. E é uma coisa também que diz que já teve, não é da minha época, porque quando eu aceitei Jesus, logo veio a pandemia, então eu não vivi grandes congressos, não é da minha época. Tudo para mim está sendo muito novo. Então essa unção também, ao mesmo tempo, a setorização, por mais que a gente fala setorizou, mas juntou, em vez de separar, ele acaba unindo, né? Porque você consegue ali unificar com o teu setor, quando junta tudo, está tudo muito já andando na mesma engrenagem, na mesma linguagem e tudo. E é um novo tempo, né? Até mesmo para nós mulheres, né? E as mulheres já podem dizer, olha aí, olha que bênção, porque eu fico muito feliz. Então, na verdade, veja, são propostas diferentes sem alterar os nossos princípios, né? O pastor Antônio, um homem de Deus, inegável, inquestionável isso. O pastor Pereira, a quem ele sucedeu, também um baluarte, um referencial ao seu tempo. E eu digo assim, Deus, ele sempre tem algo sendo preparado para que a obra siga avante, porque o dono da obra é ele. Glória né? a Deus. E nós chegamos aqui pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, dependendo de Deus, mas implementando uma visão de trabalho que a gente vem
adotando desde quando me conheço por Sim. crente, por gente e tal. Eu fui líder de jovens, né? Só não fui líder do departamento infantil, né? Mas fui líder de jovens e sempre tive assim uma visão meio aguçada na questão de realização de muitos eventos voltado especificamente para atender cada grupo, cada Sim. departamento. A Igreja Assembleia de Deus, ela, eu diria que tem assim um certo, eu tenho assim ainda, não vou dizer uma reprovação em relação a isso, mas em alguns aspectos. Por quê? Por exemplo, desde quando a igreja departamentalizou a igreja, para algumas finalidades, a igreja vem sofrendo algumas consequências. Por exemplo, o departamento de jovens. Tem o culto no sábado dos jovens, o departamento do ciclo de oração não vai porque... né? Então, isso acabou, de alguma forma, trazendo algum tipo de prejuízo, porque agora, nesse sábado, é o culto do departamento infantil. Sim. Os outros departamentos não vão participar. Na verdade, o culto é dirigido pelo departamento, mas a estrutura toda é um culto voltado culto para o só. Senhor. Né? Com efeito disso, em grandes proporções, a gente está levando isso no aspecto de um princípio, que é o princípio da unidade. Porque a Igreja Assembleia de Deus é a igreja que mais cresce no mundo. Não é em Cascavel, no mundo. E na medida que cresce, eu digo assim, tudo que cresce, ela precisa ter uma organização. Exato. E por ter essa organização, a gente está fazendo o quê? Estruturando com a questão dos departamentos através de superintendências, para que haja o quê? O princípio estabelecido da unidade, onde nós somos uma família, a Igreja Assembleia de Deus. E nós temos as nossas irmãs que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa, assim, eu diria assim, quase que até um pecado dizer isso, mas até a nossa devoção, no sentido assim de são mulheres santas. Sim, mulheres exato. santas, mulheres queridas que pagam preço, que trabalham fora, que cuidam da casa, cuidam dos filhos, que vivem assim uma vida, né, e ainda tem um tempo específico. Então Pro assim, Senhor, então nosso objetivo é o quê? É proporcionar a essas irmãs aquilo que elas merecem, um carinho, uma unidade, uma visão, da gente estar junto e viver esse tempo de algo muito, muito especial assim, de um avivamento gerado pela palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Que tempo maravilhoso, né? Que o Senhor está nos proporcionando para dentro de Cascavel. Sim, Deus tem sido muito bom com a gente. Assim, eu creio que o Senhor aqui é resposta de oração, né? A igreja precisava de um tempo novo e não estamos diminuindo ou nem, né, aumentando. Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. E a juventude precisava de algo novo. Nós estávamos... Isso, a gente sabe que a gente tinha uma dificuldade muito grande entre propriamente os adolescentes ali, os fortinhos agora, né? Fortinhos. E aí, essa transição ali, nós tínhamos um delay bem no meio, né? Que é a juventude. E a juventude acabava que estava com mais pessoas ali casadas, pessoas que já não... Só para cumprir o número de grupo, né? Mas hoje nós entendemos que a visão é outra, a pegada é outra, né? E Deus está glorificado em tudo e que tem aberto as portas aí para coisas grandes acontecerem. Então, eu me sinto assim feliz, contente, satisfeito, oro muito a Deus por esse tempo, para que tudo isso possa acontecer dentro de uma vontade de Deus e dentro de um cronograma de trabalho. Agora fazem 7 meses que a gente está aqui, é um tempo muito curto ainda, né, para que a gente possa efetivamente, não é um termo correto eu usar, mas no sentido de acordo com a visão minha, não que esteja em desordem, mas, digamos assim, colocar as coisas no trilho, nesse sentido, de implementar essa visão, né? Nós vamos ter agora o trabalho de adolescentes, e o nosso trabalho de adolescentes, eu já soube que já tem mais de 850 adolescentes no campo que irão participar desse evento, e isso para nós assim é um motivo de muita alegria em saber que há uma força vindo, sendo preparada, uma moçada
que está sendo ensinado pelos princípios. Exato. E que viverão esse tempo agora, o 14, né? Os nossos adolescentes. E os nossos jovens, evidentemente, muitos deles casaram, às vezes mais cedo, e estão participando. E agora a gente está trazendo um projeto novo, que vai ser implementado a partir do próximo ano, que vai ser os jovens casais. Então vai ter os adolescentes, os jovens e os jovens casais. Aí sim. Porque assim, a maior dificuldade é o quê? Por exemplo, são jovens, sim, são casados, mas assim, no momento de um encontro com eles, quem é casado vai falar de papo de casado. Exato, né? né? E quem é solteiro, o que eu estou fazendo até aqui, né? Quando eu vim para o Claudete, o pastor falava, vem para os jovens. Eu até tentei. Eu falei, pastor, não combina. Não é para mim, não combina, não dá. E ele falou, mas vai somando. Eu falei, não, tem coisa que não dá. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá. Eu caibo nas irmãs. Eu falei para ele, não dá. Mas é por causa disso mesmo. Tem ali, claro que cada congregação, e o senhor já pode ter visto isso, que mesmo a gente estando na mesma cidade, Sim, tem congregações que tem mais números de jovens, tem congregações que são mais pentecostais, tem congregações que são mais silenciosas. Exato. Então a gente sabe que dentro da nossa própria região, que né, uma só sede, né, uma só sede, e a gente tem aí, às vezes, de divisão de bairro, uma tem um contexto, né, um avivamento, outra tem outra. Mas, assim, o qual, agora, para dentro de Cascavel, a Assembleia de Deus, tirando aí que as irmãs já estão sendo privilegiadas, né? A gente está tendo aí uma visão mais, eu vou falar assim, mais amorosa com as irmãs. E os adolescentes também já são novidade aí, tanto com a questão do setor setorizado. Eu conversei com algumas pessoas que são da dirigência e eles estão muito felizes porque vão conseguir fazer vigílias para adolescente, vai conseguir fazer trabalhos que já existiam, mas que tinham uma situação assim mais complicada porque não tinha um número né? Sozinho não se faz. Não faz. É difícil. Então, quando se unifica, as coisas começam a engrenagem começa a rodar, né? Eu digo que o princípio da unidade, ele fortalece todos os projetos, né? Todos os projetos são fortalecidos. E esse é um princípio bíblico, né? De caminharmos em unidade. Então, isso, ele não só vai solidificando cada departamento, mas vai produzindo essa comunhão no aspecto de que o reino de Deus vai sendo propagado, né? Nós temos um projeto muito grande, justamente com os adolescentes, demos um start agora, mas já estamos aí implementando esta visão, colocando isso na mente deles, treinando eles para isso. Para quê? Principalmente no aspecto de que adolescente ganha um adolescente. Eita, é verdade. Então, trazendo um adolescente para a igreja, um amigo, um colega de escola e tal. E assim, o nosso projeto com eles é que realmente, provavelmente, não diria assim os filhos dos adolescentes, porque eu ainda espero vivenciar esse tempo, porque se eu falar os filhos dos adolescentes, vou ter que falar dos meus netos. É verdade. Ele tem uma adolescente em casa, uma jovem já quase. Mas a minha ideia é que a nossa igreja ela tem uma escola própria, com os nossos princípios sendo empregados, que tenham assim faculdade, que a gente tenha tudo isso dentro da cidade de Cascavel, sendo assim uma estrutura da Igreja Assembleia de Deus de Cascavel, portanto, da igreja, não uma propriedade de uma pessoa, mas da nossa comunidade como um todo, voltado para a comunidade de Cascavel, pregando princípios, ensinando esses adolescentes, tendo assim algo muito especial. Nós estamos nesse viés de trabalho. Eu espero ver isso. Eu também espero ver isso. E, pastor, a gente acaba sabendo dos projetos, né? Mas aqui está o homem que pode me afirmar, né? Pastor, eu fiquei sabendo de um projeto de reabilitação, se isso convém ou se é verdadeira essa reabilitação de dependentes químicos. Então, na verdade, assim, a gente tem que trabalhar com alguns segmentos, né? A ideia, na verdade, da igreja como um todo, inicialmente, o nosso projeto é trabalhar com a abertura inicial de uma creche. Isso a gente vai implementar, isso está no nosso coração.
A gente vai começar com essa creche. Então, assim, são várias frentes. E na frente inicial é trabalhar com uma creche, tratamento das crianças, filhos de crentes e principalmente filhos de não crentes, Isso. com início de um atendimento com musicalização, formação deles como músico, a igreja trazer os instrumentos para eles poderem tocar na igreja, sendo de propriedade da igreja os instrumentos, mas numa sessão para eles. Esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo. E junto com isso, paralelo, a gente está capacitando pessoas para trabalhar na área de reabilitação. Esse projeto de reabilitação é um projeto que estaria aqui num viés secundário, mas o nosso objetivo inicial é capacitar essas pessoas. Diferente da creche, que nós já temos os professores, temos uma estrutura que nós estamos organizando ela para poder dizer assim, olha, aqui está uma creche da Igreja Assembleia de Deus com os profissionais que nós já temos capacitados. Então, assim, nós precisamos trabalhar de forma sistemática, organizada, para que esses projetos sejam implementados em prol da comunidade. Então, isso a gente vai fazer. Glória a Deus. Vai fazer. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Pastor, aqui nós, né, o canal, ele alcança pessoas não crentes, né? E é esse o maior intuito, né? É alcançar pessoas que, com as nossas... Como Jesus nos alcançou, como as experiências, né, os milagres, já tivemos alguns testemunhos de milagres, de pessoas que foram alcançadas. E eu queria que o pastor trouxesse alguma experiência. Eu não sei se Deus usou o Senhor para alguma experiência ou se foi instrumento. Qual foi a experiência marcante na tua vida? Olha, a experiência assim que me marcou muito assim foi de fato duas situações assim que existem várias, mas algumas se destacam pela grandiosidade, né? Uma delas foi na primeira igreja que eu estava pastoreando e, por incrível que pareça, a igreja ela era de madeira, né? Quando eu cheguei, essa igreja era de madeira, mas eu não era o pastor dela. Eu vim congregar nela, ali eu conheci a minha esposa, ali eu casei e tal. Mas essa igreja, entrou alguém para roubar na igreja e não tinha os instrumentos, porque por ser uma igreja de madeira, o pessoal pegava os instrumentos e levava embora. Agora ficava só o templo ali e os bancos. E esse alguém entrou na igreja e quando não conseguiu êxito em levar nada, o que aconteceu? Ele tacou fogo, queimou a igreja inteira, queimou a congregação inteira e tal. E é uma coisa assim bem interessante, porque assim, eu trabalhava na época em sistema de um dia de trabalho, um dia de folga, um dia de trabalho, um dia de folga. No dia de folga, eu era solteiro, eu ia trabalhar na construção do templo, fazendo valeta, construindo, sabe, um negócio assim, você imaginar que no futuro eu estaria construindo igrejas e tal, né? Aquele que está indo lá colocar o... Então, Deus assim, primeiro eu não tinha nem ambição ministerial e tal. Então, assim, depois eu me tornei o pastor daquela igreja que eu ajudei a construir, com os tijolos e tal e tudo mais. Mas a experiência marcante, de cunho assim, bem espiritual, foi um dia que eu estava pregando. E quando eu iniciei, naturalmente, todo mundo que inicia, ele vem assim numa força muito forte, no sentido assim de, não só de querer fazer, mas o desejo de pregar, o desejo de cooperar, de orar, de ver as coisas acontecerem. E uma das situações foi o seguinte, uma irmã daquela igreja tinha um irmão que foi embora para Santa Catarina, um rapaz bem moreno, de cor de pele negra, e quando ele voltou, ele estava afastado da igreja. Ele teve problemas criminais, problemas com drogas, e ele era portador de HIV. De HIV. Ele tomava aqueles coquetéis e tal, para manter a vida e tal. E quando um dia eu estava pregando, ele reconciliou, e quando ele reconciliou, o Espírito Santo falou comigo, desce e abraça ele, porque no teu abraço eu vou curar ele. Meu Deus! Aí eu fiquei assim, né, sabe, tipo assim, será que vou, será que eu não vou, será que eu não vou? Acredito que todo mundo já passou por isso, principalmente quem é ministro. Jesus. E eu desci. És tu mesmo? Bem assim. Aí eu desci, e quando eu desci, que eu abracei ele, ele foi renovado pelo Espírito Santo. E depois,
o Espírito Santo tinha falado comigo que ele ia ser curado, eu não Sim. sabia que ele tinha aquela doença. Ele, até por uma questão de discriminação, as pessoas, né, acabam não falando isso e tal, contando. Depois ele me procurou. Ele me procurou com os laudos, assim, pastor, quando o senhor desceu e me abraçou, eu senti que foi um bálsamo Meu que Deus. veio a mim e me entrou sobre mim, na minha vida, assim e tal. Aí ele falou assim, só que eu tenho algo para testemunhar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, pastor, eu era, ele já começou assim, eu era portador de HIV. Meu Deus. E está aqui Não tem o nada. laudo que eu não tenho mais nada. Eita, Jesus cheiroso. Então, assim, foi um Esse é- negócio, assim, que marcou muito a minha vida Que ministerial. tremendo. Isso foi, assim, isso no começo e tal. E agora, por último, Sim. agora em Campo Largo, eu estava pregando também, em uma terça-feira, e chegou um morador de rua, sentou lá nos bancos finais. Quando eu terminei de pregar e fiz o apelo, Sim. ele veio na frente e jogou a carteira de cigarro, assim, jogou assim, disse assim, eu não quero mais isso, tal, jogou ali. E ele reconciliou com Cristo e a mesma coisa aconteceu. O que acontece? O Espírito Santo falou comigo, desce e abraça ele, porque eu vou curar ele. Glória a Deus. E eu não sabia disso, mas me lembrei do que tinha acontecido e sem Obediência titubear agora agora. desci. E quando eu fiz isso, a nossa igreja em Campo Largo, os irmãos abraçaram a causa dele, trataram dele, deram roupa, porque ele morava na rua. Sim. Fizeram todo um trabalho especial com ele e ele foi fazer o exame e veio na igreja e pediu para testemunhar Meu também Deus. que foi curado. Glória Então a Deus. isso assim foi algo tremendo, assim, sabe, que Glória a marcou Deus. assim bastante a minha vida, o meu ministério e tal. E eu sempre digo assim, o maior prazer que um pastor, que um servo, que um pregador pode ter, não é o cachê, não é salário, não é nada disso, sabe? Não é assim, o posto, tal. O maior prazer é quando uma alma se arrepende. Glória a Deus, é isso. Isso pra gente É não sobre isso, tem né? preço. Eita. Não tem preço. Isso é assim, imensurável a alegria que você sente de ver uma pessoa que é convencida pelo Espírito Santo de Deus e que Deus te usou de alguma forma para que essa pessoa viesse ali e se jogue aos pés do Senhor. É verdade. Então isso é fantástico pra gente. É, Maravilhoso. quando eu não crente, né? Uhum. E assim, ainda já vindo, frequentando, mas ainda não tinha tido aquela decisão, assim. E falava muito nos louvores, né? Alegria da alma, alegria da alma. Eu falei, que alegria é essa, né? E aí, hoje, é essa alegria da alma. Essa alegria. Essa alegria da alma, como é assim, como é maravilhoso servir ao Senhor, como é maravilhoso adorar o nosso Deus, né? E Jesus é maravilhoso. Pastor, eu assim, sei que é corrido o tempo, hoje nós estamos aqui num dia bem especial aí, né? Tem a conferência. Conferência das E estamos aí Irmãs. correndinho. Mas eu queria que o pastor deixasse uma mensagem, né? Para quem estivesse nos ouvindo, pessoas que possam ouvir a palavra do Senhor e que você possa ser instrumento para alcançar quem estiver nos assistindo. Então, eu carrego muito comigo, assim, uma palavra que até agora de manhã, no almoço, eu estava lendo alguma coisa, e pastor lê de madrugada ou lê de manhã, sabe? É desse jeito, não é fácil, né? Muitas atividades e tal. Mas agora no horário do almoço, eu estava lendo uma palavra e estava lendo em João 5 sobre a cura do paralítico que estava em Betesda. E assim, eu prego muito essa mensagem e já preguei ela em muitos viés. E um dos viés que a gente trabalha nela, até por alguns comentaristas, alguns livros que comentam o livro de João, né? Principalmente quando fala aborda o fato da pergunta que Jesus faz quando Jesus sobe a Betesda e tem uma festa e que ele vai exatamente no endereço de alguém específico. Então, assim, pelo viés bíblico, a gente vê assim,
tantas pessoas no mesmo lugar, mas Jesus tem um endereço certo para aquele dia, para aquele momento. E naquela subida de Jesus, da onde muitos necessitados, ele vai numa pessoa específica. E assim, o contraponto da mensagem é exatamente que Jesus está indo para um momento de uma festa que vai acontecer em Jerusalém, que está iniciando. E a gente faz festa por quê? Para celebrar. Sim. Então, assim, no mesmo ambiente, em Jerusalém, onde tem uma festa, pode ser que tenha alguém que esteja precisando de um milagre, de uma palavra. E assim, não é diferente, talvez, Sim. no momento em que as pessoas estiverem assistindo Exato. esse prosa de crente, eu diria assim, pode ser que tenha alguém celebrando por conquista, por vitórias, por bênçãos, mas pode ser que esteja alguém, eu preciso ouvir uma palavra da parte de Deus. E a palavra é que Jesus veio no endereço certo. Eita, Deus poderoso. E o endereço é você que está assistindo, é o teu endereço, a tua casa, a tua necessidade. E no endereço certo, Jesus chega e faz uma pergunta, né? Você quer ser curado? Você quer ter uma mudança? E assim, parece ilógico a pergunta de Jesus diante da circunstância de ver alguém que está doente. Ele poderia simplesmente chegar e falar assim, ó, você está curado, receba a cura agora. Mas por que Jesus faz a pergunta? Porque, primeiro, ele respeita a nossa individualidade, no aspecto de que tem gente que já se acostumou com o estado que está. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que quer continuar da mesma forma que está. Mas quando Jesus chega e fala assim, você quer? Aleluia. Ele está dizendo assim, eu tenho o que você precisa. Se você quiser, eu posso fazer. Glória a Deus. Então essa palavra ela é muito forte. Ela fala assim comigo assim de uma maneira muito especial nesse dia. E nesta manhã falou comigo de uma maneira muito especial. E eu digo assim, nada é sem propósito. Nada é sem propósito. Por quê? Eu tinha feito algumas programações de estar contigo aqui ontem, hoje de manhã e tal, e acabei vendo isso de manhã. E você pede para mim dar uma palavra agora, eu diria assim, havia um propósito para que essa palavra encontrasse um coração que precisa que essa situação que está vivendo seja transformada. E aí vem a palavra de Jesus dizendo assim, você quer? Glória a Deus. Eu quero. Então, receba, né? Então, assim, se você quer realmente, o Senhor pode, Ele faz e Ele tem todo o poder para mudar qualquer circunstância. Aleluia. É esse Jesus que nós cremos, que Ele chega no momento de dor, de luto, de perca, às vezes de última palavra, última esperança, mas o nosso Jesus vai com mãos fortes, né? No endereço certo. No endereço, no nada é por acaso, você não é obra do acaso. Deus tem um projeto na tua vida. Nunca perca as esperanças. Deus tem mais para tua casa, para tua vida, para tua geração. Pastor, eu queria agradecer muito mesmo. Obrigada. Que Deus abençoe este ministério maravilhoso. Que Deus abençoe tua esposa, as tuas 2 filhas, a tua casa em geral, a tua família. E que o Senhor possa abençoar ainda mais esse ministério através das tuas mãos, através da tua vida, através da vida da tua família, que sabemos que a irmã Janine também está aí, né, na obra. E eu creio que Deus, né, tem feito maravilhas e vai fazer ainda mais. Amém. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de vir aqui, contar assim, resumidamente um pouquinho da minha história, né? E poder participar, deixar essa palavra e dizer que estou muito feliz diante de Deus, embora muitos são os desafios, muitas são as lutas, dificuldades, muitas vezes compreendido, incompreendido, mas assim, grato a Deus por esse tempo. Mas assim, diante de Deus eu sinto assim muita paz no meu coração para lhe fazer um convite especial. Amém. Para você nos ajudar no aspecto de uma situação que veio aqui agora. Eita, eu sou Deus. muito assim do tal agora. Glória a Deus.
Mas assim, nós temos hoje, uma das primeiras coisas que nós fizemos em Cascavel foi organizar a questão das superintendências. Sim. Que foi criar a superintendência de jovens, que na verdade é uma de Sevel, a superintendência das irmãs e tal e tudo mais. Mas nós temos para acontecer nos próximos, ainda nesse ano, o Congresso de Missões do Campo. Aleluia. E eu tenho no meu coração de que a gente pudesse fazer um jogral, uma encenação e alguma coisa, e em nome da superintendência, que é do pastor Roberto, do pastor Altemar, eu queria que você buscasse de Deus algo para você comandar uma equipe para fazer uma encenação do departamento de missão. Amém. Um jogral, alguma coisa nesse sentido. Amém. Desafiador. Para que a gente pudesse apresentar no nosso congresso. Glória a Deus. Amém. E eu sei que Deus vai te usar muito nisso, porque Deus, Ele não somente te salvou, Ele te chamou para você também produzir para o reino. Glória a Deus. E muitas pessoas têm se espelhado na sua história, na sua vida. E eu sei que você é um instrumento de Deus. Amém. E daqui uns dias cantando na sede, no Templo Novo. Amém, em nome de Jesus. Eu, assim, nem vou falar, ai, pastor, eu vou orar, não. Porque um homem de Deus fazendo é porque Deus que está na direção. Tudo é desafio, tudo é coisas novas. Mas eu sei que quando Deus sopra e quando Deus faz, é Ele que faz. É igual aquilo que o Senhor falou. A porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Verdade. E a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Então, nós temos que ter prudência e saber que é Deus, para Ele a honra, para Ele a glória, para Ele todo o louvor. Eu gostaria de agradecer quem esteve por aqui, até aqui, nos aguentou, nos assistiu, nos acompanhou. Muito obrigada. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família, que o Senhor possa alcançar onde você estiver e que você possa também ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Clemerson. Obrigado, viu? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Seja muito, 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 muito abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Amém, amém.